gente olha tanto para fora? Por que a gente ajuda tanto o outro? Né? Porque realmente é muito difícil a gente parar e olhar para dentro, porque quando a gente olha para dentro, quando a gente começa a observar esses pensamentos que eu propus para vocês ali fazer a desfusão, né? Observe os pensamentos e tal. Só que quando a gente para e a gente começa a observar a nossa mente, a gente vê o quanto ela é barulhenta, o quanto é desconfortável observar a nossa mente, o quanto é dolorido olhar para o nosso coração e ver quantas feridas tem. Às vezes a gente se depara com coisas que a gente nem faz ideia, com mágoas que a gente nem lembrava mais, mas está registrado. E está a nível inconsciente. E isso vem em forma de crise de ansiedade depois. Agora, só que, gente, enquanto a gente não para, eu estou falando isso por experiência própria, tá? Enquanto a gente não para olhar para dentro, para curar as nossas feridas, ela vem piorando. Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia, vem e bate na porta, tum, tum, tum. Aí a gente não ouve, não quer ver, vai fazer outra coisa. Aí ela bate mais forte. O que é bater mais forte? É vir com sintomas mais intensos. A gente não dá bola. Daqui a pouco ela vem e ela arromba a porta. Que daí é a crise, sabe? Fazendo uma analogia, assim. Então, gente, a gente precisa parar e olhar para dentro, né? E um outro desafio, assim, que eu vejo que tem, é muito... é frescura, é preguiça, a pessoa tá sem vontade, é muito mimimi. Gente, isso é muito sério, isso é um transtorno. É uma doença como qualquer outra, mas quando é uma doença física, quando é uma dor de dente, uma dor de ouvido, né, o olho que não tá enxergando bem, a gente corre lá no médico e a gente vai lá e se o médico prescrever lá um remédio de 500, 600 reais, que a gente vai atrás e a gente dá um jeito. Agora, quando é com as nossas questões internas, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, aí é frescura. E o pior é que tem isso que é cultural, né? Que é frescura, mas o problema é quando a gente acredita. Eu tenho muitos pacientes que acreditam nisso, que acreditam que o que está passando não é tão importante, ou que é bobagem, ou que, imagina, olha, eu não consigo levantar, e ainda se sentem culpados. Eu sempre brinco, né? E daí, mas tem pessoas com problemas muito maiores que eu, e eu não posso reclamar, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um emprego, eu tenho... mas e aí, tá doendo? Se tu tá tendo todos esses sintomas físicos, é um sinal, é sério. Por que quando, como eu falei antes, né? Quando é algo, enfim, quando é uma dor de ouvido, um negócio, a gente vai no médico e quando é uma crise de ansiedade, e aí que ele fala, não, tu tem que tratar, né? Crise de ansiedade, fazer uma terapia e tal, a gente não faz, a gente não leva a sério, né? A gente acaba negligenciando. Então, tem essa questão cultural, né, que é muito forte, mas tem também a questão interna, né, esse nosso preconceito interno. Então, às vezes eu ouço, meus pacientes trazem muito, imagina, olha, eu tô mal, eu não consigo fazer as coisas, entra uma questão ali de auto-julgamento, de autocrítica. Eu sempre falo, mas e daí? Tem crianças agora morrendo na África de fome, mas e daí? Isso alivia a dor de vocês? Alivia a crise de vocês? Não! A gente lamenta muito por isso, né? Tem pessoas que daqui a pouco sim, né? Estão na UTI, sem conseguir respirar, tá? Mas e aí? Isso não invalida a dor de vocês. Isso não invalida e não pode. A gente tem que treinar, né, essa capacidade da gente se acolher, de olhar para as nossas feridas, de cuidar das nossas feridas. E o mais louco de tudo, gente, é que quando a gente faz isso, e quando a gente começa a fazer, e aí quando a gente consegue, é como se fosse uma chavinha ali, né, que a gente vira, que a gente vira e a gente vai curando as nossas feridas. Não interessa se é grande, se é pequena em relação do outro não interessa a minha ferida, a minha história que eu passei. Então, conforme eu vou curando isso, quando eu consigo suprir as minhas necessidades emocionais, vem uma força. Hoje eu ainda estava comentando, né, com meu paciente, né, é tão bacana. Hoje eu tenho outro olhar para a crise de ansiedade. Vamos para as técnicas de relaxamento. Por que as técnicas de relaxamento elas são tão importantes? Porque numa crise, não só numa crise de ansiedade, né, a ansiedade,
nos deixa muito tenso. Em função, lembra que eu expliquei para vocês ontem, do cortisol, da adrenalina. Então, meu músculo, o meu cérebro entende que eu tô numa situação de perigo, que eu tô numa situação de uma morte iminente, só que eu não tô, é uma disfunção do meu cérebro, ele que tá entendendo. E daí ele manda essa informação pro meu corpo, pro meu organismo como um todo, e aí o meu músculo, óbvio, né, se prepara para luta e fuga. Né? Geralmente é para fugir. Então, meu músculo ele fica muito, muito tenso. Então, por isso que a gente tem dor, né? Os ombros, que nem agora, né? Se vocês forem observar o corpo de vocês, observem agora. Quais são os pontos de tensão? O ansioso tem muitos pontos de tensão. É o ombro, é o pescoço, a cabeça, enfim, dói tudo, né? Então, por isso que a técnica de relaxamento, ela provoca esse relaxamento desse músculo que está tenso. Porque assim, ó, a gente consegue mudar o nosso estado mental, o nosso estado emocional, mudando os pensamentos, né? Que nem eu falei ali para vocês, as técnicas cognitivas, mudando o que eu digo, fazendo esse diálogo, fazendo a discussão, observando esses pensamentos. Mas, ao contrário também, o meu corpo também manda informações para minha mente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu conseguir fazer com que meu corpo relaxe, mesmo que a minha mente esteja acelerada, o meu corpo está mandando informação para o meu cérebro que está tudo bem. E isso ajuda a acalmar. Então, quando a gente está muito inseguro, por exemplo, numa apresentação, numa entrevista de emprego, então, às vezes, é difícil administrar esses pensamentos. É difícil não se deixar levar por esses pensamentos. Mas eu posso, por exemplo, me propor ter uma postura, né? Como que senta uma pessoa autoconfiante? Como que fica uma pessoa relaxada? E aí a gente adota, né? Faz essa postura, que nem tem a técnica lá da supermulher ou a técnica do super-homem, né? Então tem pesquisas que mostram que se a gente ficar 2 minutos nessa posição, a gente já se sente um pouco mais autoconfiante. Por quê? Porque é o nosso corpo mandando a informação para a nossa mente. Então, vocês percebem como a combinação dessas duas, das técnicas cognitivas e das técnicas de relaxamento são importantes? Então, assim, ó, as técnicas, quais são, né? Enfim, tem muitas. A mais básica é fazer um alongamento, né, para relaxar. Mas a que eu mais gosto, que eu percebo que ajuda muito na questão da ansiedade, é quando a gente, se vocês quiserem fazer agora comigo, até seria bom. Quando eu identifico onde que está a minha atenção, onde que meu músculo está tenso, né? Às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente está, né, com o ombrinho duro, depois dói, a gente não sabe por quê, né? A gente fica assim. Tá, vamos imaginar que eu percebi que eu tenho uma tensão aqui. Então, o que eu faço? Eu comprimo esse músculo, sabe? Eu comprimo ali, aperto, e aí eu solto. Isso vai provocar um relaxamento. Mas vocês percebem que tudo isso só funciona, eu só consigo aplicar essas técnicas se eu me dou conta, se eu estou consciente. Eu fecho os olhos e me concentro e eu dou o comando para minha mente. Para que essa respiração, para que esse oxigênio vá até aquele músculo e relaxe e libere aquele ponto de tensão e eu expiro. Ajuda também. O efeito das cores. Então, já se sabe que se tu pegar uma pessoa e colocar o azul na frente dela, ela ficar olhando o azul, vai trazer uma calma, vai trazer uma tranquilidade. Ou o branco, né? Que as cores influenciam, né? Então, o laranja, o amarelo, traz uma energia, enfim. Então, como seria nessa técnica de respiração também, né? Mais uma aí para vocês usarem, para vocês testarem. Vocês vão inspirar e no inspirar vocês vão visualizar uma cor. Qual cor? A cor que vocês acharem que é mais tranquilizante para vocês, né? Tem dias, por exemplo, que eu uso azul. Tem dias que eu uso violeta, tem dias que eu uso branco, né? Desde que não seja o preto, tá, gente? Não usem o preto.
mas tirando o preto, qualquer uma outra cor vai ter efeito. Então, vamos imaginar que seja o azul. Inspira, imagina que junto com o oxigênio está entrando essa cor azul. Vocês segurem, né? Prendam a respiração por alguns instantes e imaginem esse azul circulando por todo o corpo, principalmente para os pontos de tensão, principalmente para a mente também acalmando. E quando vocês expirarem, sai um cinza ou sai um marrom. E faz várias repetições, umas 10 repetições. Quem tem problema de insônia, nossa, é ótimo. Quando eu sempre pergunto para os pacientes, né, quantas repetições tu fez até tu conseguir dormir? Eles falam, eu não lembro, eu me acordei no outro dia. Porque, de fato, relaxa. Muito atenta no poder da mente. Então, essas técnicas, que nem essa técnica da cor que eu adoro, por mais que eu saiba que não está entrando cor nenhuma ali quando eu estou respirando, mas a minha mente acredita. Da mesma forma que quando vem um pensamento que me convence que tudo vai dar errado, que eu vou ter um infarto, que eu vou passar mal, eu sei que não é real, mas eu tenho todas essas sensações, você percebe que a mente acredita também. Nesse sentido, olha como a nossa mente ela é bem burra, né? Só que a gente tem uma parte da nossa mente que é a nossa consciência. E quando a gente está consciente, quando a gente está ancorado aqui no momento presente, a gente tem o poder de mudar tudo isso. Então, quanto mais a gente aumenta a nossa autoconsciência, mais controle a gente tem, mais poder a gente tem, mais a gente vai estar usando a nossa mente a nosso favor. Então, quando vocês estão fazendo aquela técnica que eu passei para vocês, visualizem, dê esse comando para a mente de vocês, que realmente é o azul que está entrando. E ele vai acreditar. Tanto é que vocês já vão perceber os benefícios na hora, tá? Que é assim, ó, para vocês agora, neste momento, lembra que eu falei ontem, né? Todos nós, a gente carrega com a gente o problema, mas a gente carrega a solução também. Então, a gente se conectou bastante. Ontem também a gente se conectou com o problema, fez a técnica. Mas agora eu quero convidar vocês para se conectar com a solução, com a parte saudável que vocês têm. Vocês concordam comigo que existe uma parte saudável aí? Existe uma parte disfuncional que traz sofrimento, né? Que precisa de tratamento. Isso é fato, isso a gente sabe. Mas eu acredito, e por isso que eu tô aqui, se eu não acreditasse nisso, né? Eu não estaria aqui, e eu, né? Não ajudaria ali meus pacientes, mas a gente precisa acreditar e a gente precisa olhar para essa parte saudável. Tem algumas pessoas que falam, né? Eu já ouvi, eu acho tão legal. A gente é luz e é sombra. Também, é uma boa analogia. A gente não é uma coisa só. Por que isso é tão simples isso que eu tô falando, mas também é tão importante, gente? Porque a gente não pode se colocar um rótulo. Eu percebo que as pessoas se rotulam e a gente rotula muito o outro, no sentido de, eu sou ansioso. Não, a gente não pode colocar esse rótulo. A gente está ansioso. Nós temos momentos ansiogênicos. A gente tem estados de ansiedade. A gente tem estados de tristeza. Porque senão, lembra da fusão que eu falei no início? Senão a gente fica fusionado. Eu sou isso. A gente não é o nosso monstro. Então, eu quero convidar vocês agora para se conectar com essa parte saudável, ou com essa luz de vocês, ou com o nome que vocês quiserem dar, né? Com a associação aí que vocês querem fazer. Então, se conectem com essa parte que está aí. Eu sei que essa parte, neste momento, pode estar bem pequena em relação ao monstrão de vocês, mas a gente precisa acreditar que ela está aí e que a gente pode trabalhar ela para ela crescer. Sabe? Como se fosse um músculo ali que a gente precisa trabalhar. E a gente, todo dia, a gente pode escolher quem a gente vai alimentar. Se a gente vai alimentar a nossa sombra ou a nossa luz. Se a gente vai alimentar o nosso lado disfuncional ou o nosso lado funcional. Né? É uma escolha. Mas eu só consigo fazer essa escolha se eu estou a nível consciente, se eu estou em estado de presença. Então, agora, se conectem, por menor que seja essa parte saudável que vocês têm dentro de vocês, e vocês percebem que essa parte saudável que trouxe vocês até aqui, que trouxe vocês no grupo, que trouxe, né? Vocês estão aqui comigo. Então, por isso que eu acredito nela. E por isso que eu gosto tanto, no grupo ali eu sempre falei, pessoas comprometidas, né?
Então, pessoas comprometidas estão brigando, estão lutando por essa parte saudável. E sim, ela pode crescer, né? É possível fazer isso. Então, se conectem com essa parte saudável agora e se visualizem, se imaginem agora. Se alguém quiser fechar os olhos, melhor ainda. E se imaginem vocês com essa parte saudável enorme. Ou essa parte saudável predominante. Essa parte saudável grande. Como que é estar conectado com essa parte saudável? Quais são as sensações físicas? Como que fica a mente? Percebe que a sua mente fica mais calma? Que seu coração fica mais tranquilo? Que você sente mais amor? Que você lembra das pessoas importantes na sua vida? Se conectar com essa parte saudável é o que nos traz força no dia a dia. Nos traz esperança. E quando a gente imagina isso, e quando a gente amplia, e quanto mais a gente treina isso, melhor a gente se sente.